Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Evangelizando em Casa. Como é bom falar de Deus, todo dia uma palavra do Senhor para edificar a nossa vida. Então não deixe de se inscrever e ativar as notificações. Em Atos 12, do versículo 6 ao versículo 19, Pedro é libertado. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes, entre 2 soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: "Levante-se depressa." Então as correntes caíram das mãos dele. "Aperte o cinto e amarre a sandália", disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. "Põe a capa e venha comigo", ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo, porém não sabia se de fato o anjo estava o libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. Andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: "Agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo o que os judeus tinham de intenção a me fazer." Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali orando. Ele bateu à porta da frente e a empregada, que se chamava Rode, foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. Então eles disseram: "Você está maluca." Porém ela insistiu que era verdade. Aí eles disseram: "É o anjo dele." Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Finalmente eles abriram a porta, e quando viram que era Pedro mesmo, ficaram muito assustados. Ele fez um sinal com a mão para que ficassem quietos e contou como o Senhor o tinha tirado da prisão. "Contem isso a Tiago e aos outros irmãos", disse ele. Em seguida, saiu dali e foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve uma grande confusão entre os soldados, pois eles não sabiam o que tinha acontecido com Pedro. Herodes mandou que o procurassem, mas não o acharam. Depois de fazer várias perguntas aos guardas, mandou matá-los. Depois disso, Herodes saiu da região da Judéia e ficou algum tempo na cidade de Cesareia. Naquele tempo, o que aconteceu com Pedro nos mostra as perseguições por causa de ser cristão, por querer ser de Deus. Muitos perseguiam e matavam quem falasse de Jesus ou ensinasse a sua palavra. Então os discípulos tinham que ficar fugindo. Pedro estava preso e seria levado ao povo. Porém o Senhor não deixa o seu filho e mandou um anjo o resgatar. Irmãos, quando estamos em Deus, as perseguições são constantes, parecem não ter fim. Isso acontece pois estamos na presença de Deus e teremos muitos obstáculos para fazer nós desistirmos. Mas se estivermos agarrados a Jesus como nosso escudo, nada de mal acontecerá, pois como Pedro foi libertado, também seremos. Mesmo nas atribulações, aflições, angústia,
Clame ao Deus que nos criou. Ele destruirá as correntes da sua vida, confundirá seus inimigos e libertará você pela porta da frente. Então, se alguém quiser calar a voz de Deus dentro de você, fale cada vez mais alto e não se sinta pressionado pelo inimigo, pois a unção de nosso Senhor está sobre você. Faça como Pedro. Se for preciso, mude de lugar, mas não deixe que as pessoas te afastem da graça de seguir a Deus. Jesus estará sempre presente na vida de quem verdadeiramente o buscar. Então, entregue sua vida nas mãos de Jesus e seja libertado. Amém. Se você sabe de alguém que está precisando de oração, não deixe de compartilhar esses vídeos. Deixe nos comentários pedidos de orações, que estaremos orando por você e sua família. Que Deus vos abençoe e vos dê a paz.